No curso, quando eu fiz meu TCC, eu não sabia nada. Eu aprendi para fazer o TCC. Eu lembro a gente discutindo. Na loucura, né? Eu não sabia nada do programa, então eu fui atrás dele na hora do TCC e como foi na pandemia, a gente teve 3 meses no máximo para produzir tudo, né? Então, o meu projeto ali que eu desenvolvi, ele não ficou 100% como eu gostaria, mas ficou bem legal, ficou bem interessante. Eu mexi com um pouco de programação e depois disso que eu fui me aprofundar no programa. E por muito tempo eu usei ele só para imagem, não fiz projeto interativo, fazia só render. Aquelas imagens que eu mostrei aqui, por exemplo, na galeria, foram feitas nele. Foram feitas com o Unreal, com o poder de renderização dele. Quando veio a versão 5.0 do Unreal, que trouxe uma ferramenta de iluminação diferente, que era o Lumen. Isso é uma coisa que eu acho que é legal destacar para vocês, que o Unreal ele tem 2 mecanismos de iluminação, que é o mecanismo de Bake Light. O que é Bake? É a iluminação cozinhada. Vou explicar isso para vocês. Essa cadeira aqui, por exemplo, quando essas luzes aqui desse espaço projetam essa luz nessa cadeira e ela joga uma sombra no chão, o que o Unreal fazia? Ele calculava essa luz uma vez e pintava a sombra no chão. É como se ele imprimisse a sombra. Se eu pegasse aquela cadeira e movesse de lugar, a sombra ficava lá. Mas por que ele fazia isso? Porque esse método de iluminação deixava o projeto muito leve. Porque a luz não estava sendo calculada em tempo real. Ela era calculada uma vez e depois você tinha apenas o visual daquilo. Você tinha a impressão, a sensação de que aquela luz estava acontecendo em tempo real, mas na verdade era só uma luz fake, que funcionava muito bem. E para alguns produtos ainda é a forma mais eficiente de otimizar o projeto, inclusive para o óculos de realidade virtual. Fazer por esse método é mais prático. Mas a partir da versão 5 do Unreal, eles lançaram um novo motor de iluminação chamado Lumen, que foi uma grande revolução, de certa forma, porque nenhum outro software entregava uma iluminação tão fiel, com uma fidelidade tão grande quanto o Lumen, mesmo os softwares que já existiam há bastante tempo no mercado, como Lumion, Escape, por exemplo. No Lumion, você até conseguia ter um determinado nível de uso do projeto ali em tempo real, mas na hora de exportar, você precisava renderizar a imagem. Ainda precisava passar do processo de renderização. E no Unreal, não. Tudo em tempo real. O resultado que você via ali, se eu pegasse a cadeira e mexesse ela de lugar, a sombra vinha, tudo acompanhava esse cálculo de luz e rebatimento de luz em tempo real. E pode parecer pouca coisa, mas na verdade era uma evolução já muito absurda, né? E essa tecnologia ela está sendo desenvolvida cada vez mais. A gente está na versão 5.7 já do Unreal e cada recurso novo que eles vão trazendo pro software é para otimizar e permitir com que ele consiga rodar em equipamentos cada vez menos robustos. E nesse projeto aqui a gente está usando, por exemplo, esse recurso de iluminação que é o Lumen. Então, essa possibilidade que o Unreal trouxe para a gente, por exemplo, permite que eu consiga mudar, por exemplo, o horário do dia, que é uma programação do Lumen. Se eu vier aqui, por exemplo, e começar a arrastar o horário, o cliente pode ver o sol se pondo, por exemplo, e ver para onde é que ele vai. Qual apartamento que está para o poente? Todos esses aqui estão para o poente. Isso daqui, para o cliente e para o corretor, por exemplo, é fundamental, porque todo cliente quer saber, meu apartamento está para o poente? Esse recurso que ele está comentando é sobre a setorização aqui que é a busca por unidades. Essa programação aqui, eu gosto especialmente dela pelo seguinte, ela é um recurso visual muito prático, o cliente e o corretor eles podem observar de cara quais são os apartamentos que estão disponíveis, quais que já foram vendidos e quais que já foram reservados. E o Unreal é um software tão espetacular nesse sentido que você consegue atualizar isso aqui em tempo real. Então a construtora ela está lá com a planilha. Se eles realizarem uma venda agora e eu clicar bem aqui em atualizar unidades, eu já vou saber exatamente qual foi o apartamento que foi vendido. Ele vai pintar aqui para mim. Então, se eu tiver vários corretores ao mesmo tempo usando esse projeto, todos eles vão saber ao mesmo tempo qual foi o apartamento que foi vendido, por exemplo.
Os elementos que a gente tem aqui ainda como recurso desse projeto é a possibilidade de visitação e de observação dos pontos de interesse do próprio empreendimento. Essas são programações que dentro do Unreal a gente consegue fazer de forma adaptada. Então, o cliente ele pode escolher como que ele quer, quais são os pontos de interesse que vão ser destacados, se ele vai querer, por exemplo, o recurso de visualização em planta baixa, que a gente consegue mostrar esse layout, essa disposição dos elementos, se ele não vai querer. Tudo é possível de ser adaptado à forma como que o cliente quer que o cliente dele experiencie esse projeto. Aqui no caso, por exemplo, nós podemos sempre escolher o salão de festa, escolher qual é o ponto de interesse ali dentro daquele empreendimento que eu quero destacar, por exemplo. O objetivo aqui é que o cliente ele tenha recursos visuais interativos para tomada de decisão dele. Vale a pena investir nesse empreendimento, né? Então, o corretor, ele tem esse recurso de vendas, ele tem essa possibilidade, e essa programação aqui, ela toda é otimizada para o funcionamento via touchscreen e funcionamento via computador. O objetivo é que a construtora, o cliente, ele possa disponibilizar o acesso a esse projeto ou no stand de um shopping, por exemplo, ou próprio link de visualização para ver num tablet, ver no notebook e trazer essa facilidade. Aqui no buscador de unidades, a gente aplicou esse recurso. Então, toda informação que o cliente precisa saber sobre a metragem, sobre o preço, sobre quantidade de quartos, quantidade de banheiros, enfim, ao selecionar um apartamento, por exemplo, a gente tem todas as informações aqui. Qual é a torre, qual é o tipo. E isso aqui é integrado com a planilha que a construtora tem acesso. Se tiver alguma informação que o cliente queira que eu coloque aqui, eu posso adicionar. Então, não é engessado. Igor, essa informação aqui do preço eu não quero colocar. Tudo bem, a gente pode retirar. A gente pode adaptar sempre a forma como que o cliente quer o projeto. Aqui, nesse explorador, a gente tem a vista 360, onde cada andar de cada uma das torres foi feita uma vista 360 com o drone, para saber exatamente qual é a altura, o que vai estar dentro daquela perspectiva. E o corretor ele vai dar orientação para o cliente. A sua vista é essa daqui, o que você vai conseguir observar. Mas, caso ele queira também ter algum recurso visual, nas imagens desse apartamento, por exemplo, a gente mostra aqui o que aparece nessa perspectiva. Aqui ele vai ver a lagoa. E não tem possibilidade realmente de ter alguma outra edificação aqui que possa tapar essa vista dele. Nas imagens a gente já trouxe isso para o cliente. E como é uma perspectiva 360, dentro do VR, para onde ele direcionar, para onde ele olhar, ele vai ter o resultado real, com óculos. Ele vai ter a visão real de qual vai ser a orientação dele. Nesse projeto aqui, essa suíte, por exemplo, ela é que tem a vista mais bonita do empreendimento, que esse é o apartamento que está com a vista direta para o mar. Essa escala, tá vendo? Isso. Então, aonde eu estou, o que eu vou olhar, né? Por isso que a gente fez essa imagem aqui, Sim. porque ela vai transmitir ao cliente justamente essa perspectiva realista de como vai ser a visão dele. E quando eu faço uma imagem, por exemplo, existe aquele termo meramente ilustrativo, né? A gente tem que colocar isso. Mas eu me esforço muito para que o resultado que eu estou trazendo para ele seja verossímil. Eu não gosto que as imagens que a gente produz no estúdio sejam simplesmente ilustrativas. O cliente até em planta humanizada, eu não altero o layout de imóvel para parecer que o apartamento está maior. Eu deixo exatamente qual é o tamanho que ele tem que ter. O resultado ele tem que estar fidedigno. Se você quer mais conteúdos como esse aqui, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal da CG Plus Academy. Aqui eu vou compartilhar um pouco com você a minha experiência, os meus conhecimentos na nossa área de renderização ArcViz e inteligência artificial também. Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!